Bom dia a todos, todas vocês. Nós nos alegramos de uma forma toda especial em ter vocês, cada uma, aqui nesta manhã para juntos e juntas celebrarmos os 70 anos de existência da Faculdade Este. Nós queremos agradecer de uma forma bem especial aqueles e aquelas que estão entre nosso meio, que participaram, que construíram esta história, seja docentes, ex-docentes, discentes, ex-discentes, colaboradores, colaboradoras, as pessoas em geral que hoje, neste culto de ação de graças, fazem a comunidade da Faculdade Este. Bacana também poder ver que tem muitos e muitas retornando para este dia festivo e em comunidade celebrar. Nós queremos agradecer também ao grupo PPLM, o projeto pedagógico litúrgico musical, aqui à nossa frente, também o grupo Ânima, que nos auxiliarão na liturgia. A liturgia, ela foi organizada por estudantes, por professores, professoras, integrantes da pastoral. Além deste grupo, pessoas que fizeram parte desses 70 anos de história estarão conduzindo também a liturgia deste culto. E a liturgia, com suas partes litúrgicas e cantos, serão projetados aqui à frente. Este é um culto de ação de graças pela vida da Faculdade Este. É também um momento de se deixar orientar pela palavra de Deus e orar pelo presente e pelo futuro desta instituição. Por isso, nós também queremos lembrar das pessoas que fizeram parte desta caminhada. Em nome da equipe diretiva da Faculdade Este, de seus pró-reitores, o professor Dr. Remy Klein, pelo qual nós queremos também nesse culto interceder de uma forma muito especial diante de Deus, dado o seu infarto sofrido há uma semana, por isso não pode estar conosco. Também os demais pró-reitores da instituição, o professor Dr. Rudolf von Zinner e o professor mestre Werner Höfelmann, mas também em nome de cada coordenador, coordenadora de curso, em nome de cada docente e discente, de cada funcionário e funcionária do corpo técnico administrativo, nós queremos dizer, seja bem-vindo e bem-vinda para celebrar conosco. E é neste espírito que nós queremos nos achegar a Deus em espírito de alegria e de gratidão. Bom dia a todos e todas. Nos reunimos aqui em nome e na presença do Trino Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas nós, hoje e sempre. Amém. Queremos ouvir o grupo Ânima cantar para nós o Salmo 23. Nada em minha vida faltará.
Para o momento de confissão de pecados e também para a oração do dia, eu convido que nos coloquemos de pé. Senhor nosso bom pastor, Tu te manifestaste por Teus grandes feitos através da história. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos livraste do poder do pecado. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de confiança em Ti, perdoa a nossa autossuficiência, a nossa negligência no cuidado das ovelhas do Teu rebanho, para que possamos viver a partir da Tua misericórdia e possamos ser testemunhas do bem neste mundo que está tão afeiçoado ao mal. Sem Ti, sem o Teu perdão, não somos nada. Por isso agora em silêncio nós queremos confessar a Ti os nossos pecados. E o fazemos na confiança de que por Tua graça o Teu perdão nos alcança e também nos sustenta. Bom pastor, te agradecemos porque por meio da cruz de Jesus Cristo nós podemos viver como pessoas reconciliadas contigo e com as pessoas próximas a nós. Agradecemos-te porque como pessoas perdoadas por Ti podemos nos reunir em culto nesta manhã para lembrar os 70 anos de vida e de história da Faculdade Zeste. Senhor, são 70 anos de vida e de história de pessoas que fizeram e fazem a Escola Superior de Teologia. Agradecemos-te por essa história, por essa instituição e por todas as pessoas que fazem parte desses 70 anos. Agradecemos-te porque Tua palavra tem guiado e orientado a Faculdade Zeste na persistência por uma educação teológica e por uma formação humana voltadas para as necessidades e anseios da Igreja, da sociedade e da cultura, no Brasil, na América Latina e no mundo. Abrimos agora os nossos ouvidos, nossas mentes e nossos corações, para ouvir a Tua palavra, confiantes de que ela irá nos conduzir nos caminhos que temos à frente. Em nome de Jesus Cristo, nosso cuidador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Podemos assentar-nos. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos o Evangelho previsto para o domingo de hoje,
Trata-se de um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 22 a 30. Era inverno. E em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você nos deixa na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome de meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O poder que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-lo das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Até aqui o Evangelho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com cada uma de nós. Amém. A palavra da Bíblia que eu trago para este culto de ação de graças, onde nós celebramos os 70 anos da Este, é o lema bíblico que acompanha o tema da ISLB em 2016, palavra do profeta Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal. Eu acrescento ainda o versículo 15, aborrecei o mal e amai o bem. Buscai o bem e não o mal, aborrecei o mal e amai o bem. Estimada comunidade da Faculdade Zeste, estimado reitor, pastor William Varholz, estimado pastor sinodal Edson, pastor Brackmeier, professor, que bom revê-lo, estimados professores, professoras, alunos, alunas, funcionárias aqui da comunidade da Faculdade Zeste, enfim, comunidade Este, irmãos e irmãs em Cristo. Para mim é uma alegria muito, muito grande poder estar com vocês nesta manhã, celebrando este momento muito festivo. Para mim abril tem sido um mês muito especial. É o terceiro culto de ação de graças no qual eu estou participando. O primeiro foi para celebrar os 60 anos da ADL, lá no Espírito Santo. O segundo foi para celebrar os 150 anos da comunidade de Santa Maria. E hoje, os 70 anos da Este. Rememorar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história de nossas vidas, na história de nossas instituições. Ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ouvem, me seguem, ou seja, ouvir a palavra de Deus, ela fortalece a esperança, potencializa também a paixão pela vida e convida a apostar no bem, assim como Cristo o viveu. Eu sublinho isto porque a palavra de Amós, buscai o bem e não o mal, não fica
restrita a uma esfera de uma boa intenção, a um desejo piedoso. Sua profecia não descuida da realidade, ao contrário, é contextual, questiona duramente o poder à luz do direito e da justiça, chama à responsabilidade, chama ao protagonismo. Buscar o bem e não o mal, buscar o direito e a justiça em Amós é expressão de uma vivência, de uma espiritualidade que não abre mão da história, porque se fizer isso, só fará multiplicar o pecado, a alienação. Amós mesmo adverte: parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir elas, em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Ou seja, uma espiritualidade encarnada. Buscar o bem tem a ver com uma prática que é real e viável, tem a ver com o que fazemos no dia a dia. Esta experiência, o buscar do bem, a busca do bem, num contexto em que o mal mostra o seu rosto de uma forma tão forte e violenta, na própria violência, no desrespeito aos direitos dos outros, na cobrança de impostos injustos, como denunciados por Amós. Buscar o bem faz crescer a esperança. Fazer o bem provoca utopias. Fazer o bem nos faz caminhar também em nossos dias, onde nós somos diariamente sufocados com tanta notícia ruim. O buscar o bem nos reaviva, nos coloca em movimento. Por isso, me permitam compartilhar sinais do bem que eu experimentei nesses últimos, agora no mês de abril. No dia 3 de abril, eu estive na ADL, celebrando os 60 anos daquela instituição, que começou no dia 22 de fevereiro de 56. Qual era o sonho, a utopia que moveu aquele pessoal? O objetivo era conduzir jovens a Jesus Cristo, fortalecê-los na fé, despertar-lhes o amor pelo serviço na igreja, para que mais tarde pudessem servir ao seu Senhor na comunidade, num autêntico espírito diaconal missionário. A ADL se tornou instrumento do bem na vida de muitos jovens. Inspira esperança, superação de situações de pobreza, dá identidade, dá perspectivas ainda hoje. E o mais bonito, esse bem lá da ADL acaba sendo colhido aqui na Faculdade Zeste, com um número muito grande de estudantes que vêm para cá. Um bem que se multiplica e que a igreja toda ganha, e que começou de uma forma muito pequena, singela, mas que é tão importante e fez a diferença de uma forma muito bonita na vida de tantas pessoas. No domingo passado, dia 10, eu estive na comunidade luterana, evangélica de confissão luterana em Santa Maria. Lá a gente celebrou 150 anos daquela comunidade. E é interessante lembrar a história de novo. Um conjunto de eventos interligados fizeram com que Santa Maria fosse cenário importante para a história da ISLB, mas também para o protestantismo brasileiro e para a história política brasileira. É o seguinte: trata-se da construção de um espaço celebrativo da comunidade, ornado com uma torre, e mais, uma torre com sinos. Sabe, você está lá se preparando para entrar na igreja para celebrar o culto, e você escutar aqueles sinos tocando e lembrar a história que está por detrás e que essa comunidade carrega, é algo fantástico, algo emocionante. Tem a ver com a luta pelo bem, ou seja, o alcance desse gesto inigualável e corajoso em pleno século XIX, quando esse direito, ou seja, construir
uma torre e ter sinos era proibido. E o pessoal fez isso, construiu uma torre e colocou lá os sinos. Representa um testemunho evangélico muito importante em terras brasileiras. Por quê? Porque ele deita raízes na mais pura tradição protestante que defende a separação de religião e Estado. Lá começa esse valor e princípio que nós temos enquanto Igreja Luterana, uma tradição que sempre de novo se colocou no horizonte, né, que nos colocou como horizonte a perspectiva de um Estado laico. A simbologia presente no ecoar e repicar dos sinos coloca para o cenário político e religioso brasileiro a atual, hoje, importância da defesa da liberdade de crença, a necessidade da manutenção da separação de Estado e religião e a afirmação do Estado laico. A tentação de abrir mão desses princípios basilares, deste bem, cuidar deste bem, sempre está presente no contexto de luta política. E ele permanece sendo um desafio muito atual na busca do bem e não do mal, quando nós misturamos tudo isto. E hoje celebramos os 70 anos da Este. Eu, desde já, em nome da ISLB, da presidência, conselho da igreja, eu quero expressar a nossa gratidão. A gratidão à Faculdade Este pelo serviço, testemunho, caminhada conjunta, parceria, comprometimento com a missão de Deus que Deus confiou à ISLB. Se nós nos orgulhamos de nossa teologia, e a ISLB é reconhecida exatamente pela sua consistência teológica, pela seriedade e comprometimento com que atua neste país e no mundo ecumênico, muito disto nós devemos à Faculdades Este. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que esses últimos anos também foram marcados por muito esforço, um esforço enorme. Aqui no Morro do Espelho, por exemplo, eu penso na manutenção dos prédios. O que isso deu de dor de cabeça? William provavelmente perdeu mais alguns cabelos, né? E aqui nós tivemos muitas pessoas envolvidas, e eu acredito que pessoas envolvidas, e é inimaginável a ausência dessas pessoas sem a sua paixão e persistência daqueles que abraçaram esse trabalho. E ele continua. Mas mais ainda, não menos importante, nesses últimos anos tem sido a busca pela sustentabilidade. E tudo isso faz com que constantemente a gente tenha que, enquanto instituição Este, avaliar estratégias, ofertas de cursos, estabelecer parcerias. E o atual cenário brasileiro, tanto na perspectiva econômica quanto política, ela nos coloca em alerta. A coisa não está fácil não, ou seja, não dá para facilitar. Por tudo isto, por toda a caminhada realizada, chegar aos 70 anos precisa ser festejado. A gente precisa celebrar e agradecer muito a Deus que, esse Deus que por sua graça e fidelidade conduziu, orientou, fortaleceu. Celebrar 70 anos, assim como no caso da ADL, Santa Maria, leva a gente a puxar a história de volta também. Rememorar é bom, ilumina o presente, fortalece a gente, encoraja, inspira, de forma contextualizada, seguirmos o sonho, a utopia daqueles que foram antes de nós. E eu quero relembrar aqui palavras do pastor Ernesto Schlieper, proferidas por ocasião da inauguração do prédio principal da Faculdade de Teologia, em 4 de outubro de 59. É bom para a gente, de novo, ter consciência da importância que essa casa de formação tem. Schlieper disse o seguinte: assim, certamente se pode dizer que a escola de teologia é, para o futuro de nossa igreja no Brasil, de importância que não pode ser superestimada. Como lugar de formação em comum dos pastores nacionais para os 4 sínodos e como estabelecimento de ensino e pesquisa em comum, é ela a expressão da autonomia e responsabilidade da federação sinodal e, ao mesmo tempo, sinal visível da unidade íntima dos 4 sínodos.
ela evidencia a firme vontade da Federação Sinodal de ser conscientemente igreja evangélica no meio ambiente brasileiro, corresponsável pelo país e por seu encontro de maneira acertada com o Evangelho. Por isso, é questão importante e séria para todos que se sabem vinculados à Federação Sinodal, se torne a Faculdade de Teologia cada vez mais uma faculdade modelar em todos os sentidos. Essa é a utopia, esse é o sonho. O desafio da formação teológica para a ESLB, ele está posto. Formação comum, pesquisa comum, sinal visível de unidade, ser igreja no meio brasileiro, formação modelar, o papel da formação para o futuro da igreja, está em jogo a identidade da igreja, credibilidade e fidelidade são gestados na formação. Tudo isso vem junto com este ideal, com este sonho. Hoje, a ESTE e a ESLB têm um convênio que formaliza a relação institucional. Trata-se de um convênio que tem como foco a formação teológica com vistas ao exercício do ministério eclesiástico na ESLB. Hoje é assim que a ESLB, ela não tem ingerência nas casas de formação teológica. A ESLB, ela confia, ela delegou em confiança aquilo que é a alma da igreja, a formação teológica, o seu conteúdo. E essa confiança é um princípio básico que nos move. Aqui há liberdade, aqui há autonomia nessa relação, que é feita em parceria, em comum. O que eu quero destacar com isto? Eu quero destacar que, relembrando Schlieper, relembrando essa relação que a igreja, a ESLB, ela precisa e necessita da reflexão teológica, da pesquisa qualificada para dar conta da sua missão. Nós não podemos nos imaginar como entes separados, distintos, isolados, mas que caminham juntos, que têm competências e responsabilidades, sim, distintas, mas que têm, acima de tudo, uma causa comum. Nós temos uma causa comum. De novo, a ESLB, ela precisa, para dar conta da missão e de tanta coisa que hoje vem como desafios, perguntas e questões para a igreja, ela precisa da reflexão qualificada e da pesquisa também, que acontece aqui nesta casa de formação. Um exemplo desta nossa parceria e caminhada comum é a Cátedra de Pesquisa em Lutero, que tem como horizonte a celebração dos 500 anos da Reforma. Ou seja, na perspectiva de Amós, buscar o bem e não o mal nos faz trabalhar na busca de sintonia e cumplicidade entre esses entes, e ESLB e ESTE, que tem um vínculo confessional e uma história comum. A pergunta é, diante de tantos desafios que nós temos hoje, como a gente dá conta desse desafio e dessa tarefa, dessa missão que Deus confiou à ESLB e também à ESTE. E aqui eu queria destacar um elemento que para mim é fundamental nessa nossa caminhada, daquilo que eu tenho percebido também das visitas que eu faço em sínodo, ou seja, no contato com as inúmeras instituições que têm vínculo confessional com a ESLB, os 18 sínodos, as 3 casas de formação e por aí vai, e com cada ministro e ministra que atua nesta igreja. Nós precisamos urgentemente aprofundar a nossa visão eclesiológica, visão de corpo. Temos visão sistêmica, ou seja, nós somos parte de um corpo. E nós estamos juntos nesse processo todo. Nós precisamos aprender a fortalecer as nossas instituições e não fragilizá-las. Nós precisamos, repito, nós precisamos aprender a fortalecer as nossas instituições e não a fragilizá-las. Eu digo que muitas vezes, né, nós não precisamos de inimigos do lado de fora, porque nós temos gente suficiente dentro da própria igreja para nos fragilizar. Ou seja, como nós nos fortalecemos enquanto instituição, enquanto Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, enquanto casa de formação teológica.
Como é que nós assumimos essa responsabilidade, por exemplo, enquanto estudantes? Porque estudante vende uma imagem da casa de formação. Ministro e ministra vende uma imagem da sua igreja. Professores, professoras vendem uma imagem da instituição na qual eles atuam. Ou seja, a gente construir com intencionalidade uma visão de corpo no atual mercado no qual nós estamos inseridos é urgente, porque senão a gente não dá conta da tarefa, a gente não dá conta da missão. É velho, mas é bom a gente escutar. Uma casa dividida, ela só fica mais fragilizada ainda. Por isso, a casa precisa estar junta, unida. E isso vale para cada instituição, cada setor. Lá na Secretaria-Geral, junto com a presidência, a gente teve que aprender a duras penas o seguinte: nós temos secretários que cuidam de diversas áreas, mas a gente percebeu que cada um estava na sua caixinha. E nós percebemos que nós temos que olhar para fora das caixas. O que meu outro colega está fazendo? Como o que eu faço vai respingar na área do outro? Ou seja, ter uma visão de que o que nós fazemos, nós o fazemos em conjunto. Trazendo isso para o contexto da formação teológica. Nós contratamos lá na sede da igreja um assessor que olhou uma vez os nossos dados. Os dados de ingresso no período prático de habilitação ao ministério, PPHM. E ele constatou lá no começo que o nível de reprovação era muito grande. E ele disse assim: tá, e vocês vão se conformar com isso? Vocês vão aceitar isso tão tranquilamente? Ou vocês vão dizer, isso é problema lá da Casa de Formação Teológica, é culpa deles, eles que não estão fazendo trabalho. Vocês vão fazer o que, afinal de contas? É problema de vocês? Ou vocês vão terceirizar? E nós decidimos e dissemos, isso é problema nosso. Nós não queremos terceirizar. E a partir disso, o que nós fizemos? O movimento foi, criamos um programa de acompanhamento a estudantes de teologia. Nós queremos cuidar dos estudantes. E nós queremos 100% de aprovação, porque nenhuma instituição tem prazer, estudantes, em reprovar ninguém. A gente não quer isso. Ao contrário, nós queremos que todos consigam dar conta do recado. Ou seja, como a gente constrói parcerias, como nós caminhamos juntos, como a gente pode se ajudar e potencializar num contexto, de novo, de mercado que nos leva a cada um se preocupar com as suas coisas. Eu imagino que também no contexto da ESTE, é fundamental que o corpo docente seja um corpo docente que caminha junto, esteja sintonizado, tenha foco, tenha intencionalidade, tenha causa comum, assim como ministros e ministras, ou seja, que a gente busque fortalecer essa caminhada e cada vez mais ter clareza da missão que Deus nos confiou, porque é disto que vai depender os próximos 10 anos, os 80 anos, 90 anos que a gente quer celebrar. E por eles hoje nós somos responsáveis das bases que nós vamos colocar para dar os passos seguintes. Então, nesses últimos anos, a gente avançou com certeza bastante. Ainda assim, precisamos caminhar mais. Eu acho que esse é o desafio que a própria palavra de Deus nos coloca, o buscar o bem, para fazer o contraponto a uma sociedade que divida, que fragiliza, uma sociedade que não dá espaço para a vida, que não ouve a voz desse Deus que nos chama em Jesus Cristo. E aqui, eu acredito que a gente precisa relembrar de novo a frase do Schlieper, e com humildade e disposição para a autocrítica, rever, revisar, aprofundar, sincronizar e sintonizar mais. A ESTE é uma casa de formação que a ISLB criou. Ela é fruto de um desejo, de um ideal da própria igreja. Por isso, eu acho que ela é tão cara para todos nós. E por isso também, louvado seja Deus, que em Cristo a carregou até aqui, a sustentou e abençoou o trabalho da Faculdade ESTE. Que a palavra libertadora de Jesus Cristo a continue sustentando e impulsionando no futuro. E por tudo o que a ESTE representa nesse serviço de amor, de formação, de comprometimento também com a causa da ISLB, nós louvamos ao nosso Deus. Muito obrigado a Faculdades
est. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu convido a vocês para juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, assim reafirmando o nosso compromisso com este Deus que nos chama a buscarmos o bem e não o mal. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar? Nós queremos orar. Deus da vida, comemorando 70 anos de história dessa casa, não nos faltam motivos para agradecer. Agradecemos-te por ter acompanhado e carregado a Faculdade Zest até aqui. Pela tua condução e graça, entendemos que a Faculdade Est foi e continua sendo um instrumento do teu amor pela humanidade, pois a esta aprendeu em teus braços a ser um instrumento da tua missão de amor, de justiça e paz. Agradecemos-te por ter te revelado através da esta a tantas pessoas ao longo dessa história. Lembrar essa história contigo não significa apenas recordar um passado de forma saudosista, mas olhar para o futuro com os pés no presente, através das novas gerações que continuam a escrever este legado chamado Faculdade Zest e ZEP. Por tudo isso e por tantos outros motivos que não podem ser ditos através de palavras, é que te agradecemos cantando. Deus da graça, nossa gratidão pelos teus grandes e pequenos feitos misturam-se com a angústia gerada por um mundo ainda marcado pelo pecado e o sofrimento. Em meio à nossa alegria e gratidão, lembramo-nos das chagas da cruz que ainda permanecem neste mundo que tu criaste para ser bom e verdadeiro. Pedimos-te por esta casa para que possa respeitar as diferenças de pensamento e de atitude e que possa perceber as mazelas humanas, sociais e ambientais e, através do conhecimento e da sabedoria, possa espalhar no mundo o teu amor, oferecer refúgio, promover serenidade, tolerância e paz, servir a partir da justiça
e da fé em Ti. Por isso, ouve-nos quando cantamos. Deus de amor, intercedemos pela sociedade em todas as suas dimensões, incluindo os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, para que possa ser um reflexo da tua imagem e semelhança. Pedimos-te que a sociedade possa ser espaço de uma boa notícia aos pobres e marginalizados, os inviabilizados, os desesperançados, os doentes. Lembramos aqui em especial o nosso professor Remy Klein. Os enlutados, em especial também lembramos da família e da comunidade do falecido pastor Dietmar Wimmersberg, que chora a sua perda. Por fim, pedimos-te pela tua igreja, para que tu a ilumines na caminhada com os valores e projetos do teu reino. Rogamos por coragem para ser profética e consoladora em meio a esse mundo marcado pelos efeitos do pecado pessoal e estrutural. Por isso, ouve-nos quando cantamos. Nossas ofertas são sinal da nossa gratidão a Deus. Por isso, as ofertas deste culto têm como seu destino o trabalho com a JE na ESLB. Ofertar é prestar um serviço. Lembramos também hoje, em especial, o Dia Nacional da Juventude, que vai ocorrer no dia 21 de abril. Em gratidão, colocamos nas mãos de Deus um pouco do muito que Ele nos tem ofertado, com o pedido de que Ele possa nos usar de dádivas em favor do seu povo. Durante o recolhimento das ofertas, louvaremos a Deus cantando Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste.
O Senhor seja com vocês. E também com vocês. Elevem os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Isso é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo que te glorifiquemos e te rendamos graças. Graças por teu Filho, que enfrentou e derrubou todas as barreiras que nos separavam de ti. Por graça e amor a nós, ele nos abriu o caminho a ti, mesmo que isso tenha custado a sua própria vida, sofrendo e morrendo na cruz. Graças a ti, ó Deus, pois ressuscitaste a Jesus, e na sua ressurreição deste também a nós a esperança da vida eterna. É nesta fé que aqui estamos. Por isso, com os coros celestiais, cantamos e bendizemos teu nome. Nós celebramos em obediência ao mandato do próprio Jesus e na esperança da sua promessa. Pois na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ó Deus, dá-nos o teu Espírito Santo, que ultrapassa barreiras e sopra onde quer. Movimenta-nos e torna-nos, a partir desta mesa, um só corpo, que vive e age em comunhão contigo. Guia-nos à festa da alegria, preparada por ti, para todos os povos, junto com profetas, profetisas, mártires e todas as pessoas que passaram por essa casa de formação. Com todas essas pessoas, te louvamos e esperamos a felicidade de teu reino.
Neste momento, de pé e unindo nossas mãos e vozes, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade pode assentar-se. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. O cálice da bênção, pelo qual rendamos graças, é a comunhão no sangue de Cristo. Venham, tudo está preparado, quem convida é Jesus Cristo. A Eucaristia será distribuída em 6 estações, 2 aqui na frente, 2 no meio e 2 no fundo do auditório. Nós nos organizaremos da seguinte forma: a comunidade vem pelo corredor do centro e retorna pelas laterais aos seus lugares. A ceia será por intinção, vocês vão receber a hóstia na mão, vocês mergulham ela no cálice e então podem comungar. Venham, tudo está preparado, é Jesus quem nos convida.
sempre em memória de mim, sempre em memória de mim, em memória de mim. Os 70 anos desta instituição marca também a nossa história, marca as nossas vidas. Eu convido para que, neste espírito, recebamos também a bênção de Deus, que ela nos acompanhe. Como um gesto de união e de bênção, vamos abraçar, tocar quem está ao nosso lado, que as nossas mãos possam ser a bênção de Deus, presente na vida de cada um, de cada uma, e também na vida da Este. Que o bom pastor esteja à nossa frente para nos indicar o caminho certo. O bom pastor esteja ao nosso lado para nos darmos as mãos, abraçar-nos e caminharmos unidos. O bom pastor esteja atrás de nós para nos lembrar da nossa história. O bom pastor esteja abaixo de nós para nos amparar nos momentos difíceis. O bom pastor esteja dentro de nós, para que consigamos continuar a história da Este. O bom pastor esteja ao nosso redor, para não deixar nossas estruturas caírem. O bom pastor esteja sobre nós, para nos abençoar. Assim nos abençoe o Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Juntos dizemos, demos graças a Deus. Podemos nos sentar. Vamos ouvir o pós-lúdio.
És em tempos de seca, chuva abundante.